Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, nossa, dá muito o que falar e, claro, cai demais em prova: a lei de drogas. A gente vai direto ao ponto mais polêmico dela. O que separa, na prática, um usuário de um traficante aos olhos da lei? Essa é uma linha bem tênue e que muda tudo. Pensa só na situação. Alguém é pego com droga. E aí? É usuário? É traficante? A grande questão é que a lei 11.343, não diz, até tantos gramas é uma coisa, acima disso é outra. Não tem essa régua. Então, como é que o juiz decide isso? Que critérios ele usa na vida real? É isso que a gente vai desvendar. Gente, entender isso é fundamental. Por quê? Porque não é um detalhe pequeno. A diferença entre ser enquadrado como usuário e como traficante é um abismo. As consequências são totalmente diferentes. Olha só que contraste absurdo. De um lado, a gente tem o artigo 28 para o usuário. O foco aqui é totalmente outro. Medidas socioeducativas, sabe? Não tem pena de prisão. Agora, olha para o outro lado. Artigo 33, tráfico. Aí a conversa muda completamente. É crime equiparado a hediondo e a pena mínima, é de 5 anos de cadeia. É da água para o vinho, né? Então, o pulo do gato está exatamente aí. A lei simplesmente não crava um número. Não existe essa regra de até 5 gramas é usuário, 6 é traficante. Nada disso. E essa brecha, essa falta de um critério objetivo, joga toda a responsabilidade para o juiz. É ele quem vai ter que olhar o caso todo, as circunstâncias e decidir. Beleza. Então vamos mergulhar primeiro no artigo 28, para entender direitinho como a lei enxerga o usuário. E ó, para quem está focado na OAB, essa parte aqui é ouro, viu? Presta atenção nos detalhes. A palavrinha mágica aqui é despenalização. O que a lei de 2006 fez foi despenalizar o porte para consumo, ou seja, tirou a pena de prisão. Mas, e aqui tem um grande mas, isso não é a mesma coisa que descriminalizar, tá? A conduta ainda é crime, continua sendo ilegal. Certo, se não tem prisão, qual é a pena então? Bom, as penas são bem diferentes. Pode ser uma advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço para a comunidade ou a pessoa pode ter que frequentar um curso educativo. Percebe? A lógica não é mais punir com cadeia, e sim reeducar, conscientizar. E para não ficar nenhuma ponta solta sobre isso, o próprio STF já bateu o martelo e disse: olha, a nova lei não acabou com o crime, não rolou abolitio crimes, o que mudou foi só o tipo de pena. E esse é aquele detalhe técnico que derruba muita gente na prova. Então, anota aí. Ok, já vimos o lado do usuário, que é mais educativo. Agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado, o artigo 33. E aqui, gente, o tratamento é bem mais pesado. 5 anos. Essa é a pena mínima de prisão para tráfico. E olha que interessante. Antes dessa lei de 2006, a mínima era de 3 anos. Ou seja, o legislador quis deixar bem claro que a intenção era endurecer e muito o combate ao tráfico. E o que isso quer dizer na prática? Que o peso da lei cai com tudo em quem é classificado como traficante. Com a pena tão alta em jogo, aquela decisão do juiz que a gente viu que é subjetiva ganha um peso gigantesco. É uma decisão que pode literalmente definir o resto da vida de uma pessoa. Ok, a gente já entendeu que não é só a quantidade de droga. Mas então, no que mais o juiz se baseia para tomar uma decisão tão séria? A lei manda o juiz olhar o cenário completo. Não é só um fator. É o que a gente chama de análise do conjunto probatório. Então ele vai ver, sim, a quantidade da droga. Uma coisa é ser pego com um pouco, outra é com quilos, né? Mas ele também olha a variedade. Era só um tipo de droga ou várias? Onde a pessoa foi pega? Em casa, de boa, ou num conhecido ponto de venda? E as circunstâncias? Tinha balança de precisão junto, saquinho para embalar, dinheiro trocado? E, por fim, até os antecedentes da pessoa entram na conta. É uma análise de tudo, o famoso conjunto da obra. Para isso tudo não ficar só na teoria, que tal a gente analisar um caso concreto? Um caso bem no estilo do que poderia aparecer na sua prova da OAB. Vamos lá. Esse é o caso do João. 19 anos, pego com 30 gramas de maconha. Só com essa informação fica difícil dizer, né? 30 gramas pode ser para uso ou pode ser para venda. O que complica para o lado do João é o histórico dele. Ele já tem um ato infracional de quando era menor de idade e, além disso, está respondendo a um processo por furto. E aí vem a pergunta que vale 1 milhão. Esse histórico do João pesa na decisão? Um juiz pode olhar para isso e falar: por causa desse processo de furto e desse ato infracional, ele é traficante?
Isso pode tirar dele algum benefício, como o tráfico privilegiado? Bom, para responder isso, a gente tem que ir direto na fonte. O que diz o STJ? E as decisões deles são super importantes. Ponto 1. Condenação anterior por uso, lá no artigo 28, não gera reincidência para tráfico. São coisas diferentes. Ponto 2, e esse é crucial para o caso do João. Processos criminais que ainda estão rolando, como o de furto, não podem ser usados para ferrar o réu e negar a ele o tráfico privilegiado. Por quê? Princípio da presunção de inocência, né? Ninguém é culpado até o fim do processo. Agora, sobre o ato infracional, aí o buraco é mais embaixo. O STJ diz que, excepcionalmente, o ato infracional pode sim ser usado para negar o benefício, mas o juiz tem que explicar muito bem por que aquele ato antigo mostra que a pessoa vive do crime hoje, não é automático. Então, resumindo a ópera, o que a gente aprende com tudo isso? A grande lição é que essa distinção entre usuário e traficante não é preto no branco. Não tem uma fórmula mágica. É uma decisão super subjetiva que depende de uma análise de todo o contexto. A quantidade da droga é só uma das peças desse quebra-cabeça gigante. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final que vai um pouco além do direito puro e simples. Se os critérios são tão subjetivos e dependem tanto da cabeça de cada juiz, será que a justiça acaba sendo aplicada do mesmo jeito para todo mundo? Será que um jovem da periferia e um jovem de um bairro nobre pegos com a mesma quantidade de droga recebem o mesmo tratamento? Fica aí a pergunta para a gente pensar.